Olá, paz seja convosco. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. É um prazer tê-los conosco novamente, e hoje, embarcaremos juntos em uma jornada de descobertas e reflexões enquanto exploramos o fascinante capítulo 3, Teologia do Antigo Testamento. Antes de começarmos, gostaria de expressar meu profundo agradecimento por cada inscrição no canal. Cada um de vocês é parte fundamental desta comunidade de aprendizado e reflexão. Quero incentivá-los a dedicarem-se ao conteúdo que será compartilhado neste vídeo. Sabemos que o empenho e a dedicação são os pilares do sucesso nesta caminhada com Cristo. A busca pelo entendimento das Escrituras é uma jornada constante, e é nosso desejo que este material seja uma ferramenta valiosa para enriquecer a sua compreensão da teologia do Antigo Testamento. Encorajo cada um de vocês a participar ativamente do diálogo nos comentários. O aprendizado é uma via de mão dupla, e suas perguntas, observações e insights são sempre bem-vindos. O diálogo contínuo fortalece nossa comunidade e enriquece a experiência de todos. Não se esqueçam de explorar outros temas disponíveis em nosso canal. Temos uma variedade de conteúdos que podem ser uma fonte valiosa para o seu crescimento espiritual. A diversidade de assuntos nos permite abordar diferentes aspectos da fé cristã, proporcionando uma compreensão mais ampla e profunda. Desejo a todos vocês uma excelente aula. Que este tempo de estudo e reflexão seja produtivo e edificante para a sua jornada espiritual. Agradeço por sua participação constante e espero que permaneçam conosco até o final deste vídeo. Boa aula a todos e que Deus abençoe ricamente cada um nesta caminhada de fé. Neste fascinante capítulo, mergulharemos nas profundezas das Escrituras, explorando as múltiplas facetas do Espírito de Deus conforme apresentado no Antigo Testamento. Sob o título sugestivo O Espírito de Deus no Antigo Testamento, nos propomos a desvendar o significado e a atuação divina do Hu Elohim ao longo das narrativas bíblicas. Este capítulo nos conduzirá por um caminho rico em revelações e compreensões, onde a palavra hebraica Rua nos conduzirá a uma jornada por diversas nuances, como vento, hálito e espírito. Apesar da complexidade desses termos, concentraremos nossa atenção na análise específica do Espírito de Deus, explorando suas atividades na criação, na esfera da vida e nas forças históricas que moldaram o destino do povo de Israel. A visão geral abrangerá desde a obra primordial da criação, onde o Espírito de Deus pairava sobre as águas, até as intervenções divinas em eventos históricos e na capacitação de líderes escolhidos. Veremos como o Espírito é identificado como vento e poder, desvelando assim as diversas formas pelas quais Deus se manifesta na experiência humana. Ao longo desta narrativa, buscaremos compreender como o Espírito visitava e capacitava homens e mulheres, conferindo-lhes habilidades específicas e orientação divina. Examinaremos as passagens que indicam uma compreensão inicial do Espírito como uma força ou poder e observaremos o desenvolvimento gradual da percepção de sua personalidade distintiva. Dentro desse contexto, abordaremos também as implicações teológicas dessas manifestações, investigando as nuances entre o vento de Deus e o Espírito Santo, como conhecemos hoje. Compreenderemos como líderes como Sansão, Gideão, Saul e Davi experimentaram esse poder sobrenatural, destacando a relação intrínseca entre o Espírito e a ética, a justiça e a proclamação profética. Por fim, analisaremos as aparentes indicações de mutabilidade de Deus no Antigo Testamento e como essas declarações podem ser explicadas dentro de seus contextos específicos. Ao longo desta jornada, instigo cada leitor a mergulhar na riqueza do texto bíblico, permitindo que o Espírito de Deus ilumine nossos corações e mentes, revelando-nos verdades mais profundas sobre sua natureza e propósitos. Que este capítulo desperte em nós uma compreensão renovada e um anseio por uma experiência mais profunda com o Espírito de Deus. Que a narrativa bíblica nos conduza a uma apreciação mais ampla do papel desse Espírito na história da fé. Explorando a palavra hebraica Rua, vento, sopro, espírito. Adentrar o significado da palavra hebraica Rua é emergir nas profundezas de uma riqueza linguística que transcende as barreiras do mero conceito. Sob o título instigante Rua, vento, sopro, espírito, convido a uma jornada por entre as páginas do Antigo Testamento, onde essa palavra desempenha um papel vital na compreensão do divino. Em sua essência, Rua traz consigo uma polissemia intrigante, incorporando significados que vão desde o sopro suave de uma brisa até o poder avassalador de um vendaval.
No entanto, é na sua aplicação ao divino, ao Espírito de Deus, que encontramos uma complexidade fascinante. Inicialmente, Rua é empregada nas narrativas de criação, onde o Espírito de Deus pairava sobre as águas, movendo-se suavemente para transformar o caos em ordem cósmica. Aqui, a palavra ganha dimensões de suavidade e vitalidade, revelando o papel do Espírito na origem da vida. Ao analisar sua aplicação na esfera da vida, encontramos o relato intrigante da formação do homem. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis 2.7. Aqui, Rua assume a forma de um sopro vital, indicando que é do Espírito de Deus que provém a fonte da vida. A palavra Rua também é associada ao poder soberano do Senhor nas forças históricas e nas atividades humanas que avançam em direção ao cumprimento de seu reino na terra. Quando Deus age, seu Espírito é revelado, como expresso nas palavras do salmista: ensina-me a fazer a tua vontade, porque tu és o meu Deus, guie-me o teu bom Espírito na vereda da retidão. Salmos 143.10. Aqui, Rua transcende a mera força natural, transformando-se na manifestação ativa do próprio Deus. Contudo, é importante destacar que, ao explorar as Escrituras, a evolução gradual da compreensão da personalidade distintiva do Espírito de Deus se revela. Embora inicialmente possa não haver um desenvolvimento claro dessa ideia no Antigo Testamento, as nuances da ação do Espírito tornam-se mais evidentes ao longo da história de Israel. A frase o Espírito Santo, literalmente o Espírito da sua santidade, emerge de maneira única no Antigo Testamento, Isaías 63.10 e 11. No entanto, é essencial compreender que essa expressão não detinha, na época, o mesmo significado atribuído no Novo Testamento. A doutrina do Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade é um desenvolvimento posterior, enraizado nas experiências religiosas do povo de Israel. Portanto, ao explorar a riqueza semântica de Rua e sua aplicação ao Espírito de Deus, somos convidados a uma jornada de descobertas que transcende as fronteiras do léxico. Rua não é apenas uma palavra, é um veículo que nos conduz à compreensão mais profunda da atuação divina e da relação entre o Criador e sua criação. Que essa análise enriqueça nossa compreensão do Espírito de Deus e inspire uma busca contínua por verdades mais profundas nas Escrituras. O Espírito na Gênese e na vitalidade. Em um mergulho profundo nos primeiros capítulos da Bíblia, nas páginas onde o próprio ato da criação é entrelaçado com a atuação do Espírito de Deus, descubro um panorama intrigante que revela não apenas o poder divino, mas a íntima conexão entre o Criador e suas criaturas. A narrativa inicial da criação descreve o Espírito de Deus movendo-se suavemente sobre a face das águas, uma imagem que transcende o simples ato de inaugurar o universo. É a representação da presença divina, moldando e transformando o caos primordial em uma ordem cósmica, tudo de acordo com o propósito preconcebido do Senhor. Essa imagem ressoa profundamente, indicando que a atividade do Espírito é crucial na manifestação do plano divino na Terra. Ao adentrar na esfera da vida humana, deparamo-nos com a narrativa da formação do homem. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis 2.7. Aqui, a palavra Rua, que denota o Espírito, assume a forma de um sopro vital. Cada detalhe dessa descrição ressoa com a intenção divina de compartilhar a vitalidade com sua criação. O sopro do Espírito não é apenas uma animação mecânica, mas a transmissão da própria essência de Deus, tornando o homem um ser vivente em comunhão com seu Criador. Essa ligação entre a atividade do Espírito na criação e na vitalidade humana ecoa ao longo das Escrituras. Reflete-se nas palavras do salmista, que ora, o Espírito do Senhor me fez, e o fôlego do Todo-Poderoso me dá vida, Jó 33:4. Aqui, a interseção entre o sopro divino e a vitalidade humana é ressaltada, destacando que a vida em si é um dom gracioso do Espírito de Deus. Essa perspectiva não se limita apenas ao domínio físico, mas se estende à dimensão ética e histórica. O Espírito do Senhor não é apenas o arquiteto da vida, mas o guia nas veredas da retidão. Nas atividades históricas e humanas que promovem o reino de Deus na Terra, a presença do Espírito é tão inextricável do próprio Deus que, quando ele age, seu Espírito se manifesta. Como expresso pelo salmista em sua súplica, ensina-me a fazer a tua vontade, porque tu és o meu Deus, guie-me o teu bom Espírito na vereda da retidão, Salmos 143.10.
Nesse mergulho nos primórdios da criação e na concessão da vitalidade humana, sou compelido a reconhecer a delicada harmonia entre a atividade divina e a nossa existência. O Espírito de Deus não é apenas o agente da criação, mas o mantenedor da vida, o guia ético e o catalisador das ações que edificam o reino divino na terra. Que essa compreensão ilumine nossos corações e nos inspire a viver em sintonia com o sopro vital do Espírito em cada respiração e em cada passo de nossa jornada. A atuação divina nas forças históricas. Ao explorar as páginas do Antigo Testamento, uma narrativa fascinante se desvela diante de mim, revelando não apenas eventos históricos, mas a colaboração intrínseca entre Deus e seu Espírito nessas ocasiões. Cada capítulo, cada virada de página, é uma testemunha silenciosa dessa parceria divina nas forças que moldam o curso da história. Nas atividades históricas, Deus não está simplesmente observando do alto de seu trono celestial, ele está ativamente envolvido, e sua presença é indissociável do seu espírito. A distinção entre Deus e seu espírito desvanece, pois onde Deus age, seu espírito se manifesta. Esta simbiose divina é eloquentemente expressa pelo salmista, que clama: ensina-me a fazer a tua vontade, porque tu és o meu Deus, guie-me o teu bom espírito na vereda da retidão. Salmos 143.10. Ao adentrar a esfera das forças históricas, percebo que o Espírito de Deus não é apenas uma testemunha, mas o próprio agente do desdobramento da história. Cada evento, desde a libertação do povo de Israel do Egito até os feitos dos grandes profetas, é permeado pela presença e ação conjunta de Deus e seu Espírito. Um exemplo vívido é encontrado nas palavras do profeta Ageu: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas por meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4.6. Aqui, a promessa divina é clara: o Espírito é o catalisador supremo nas ações históricas que cumprem os desígnios divinos. Ao seguir os rastros do Espírito nas forças históricas, percebo uma evolução na compreensão do povo de Israel sobre essa colaboração divina. Inicialmente, as atividades do Espírito estavam entrelaçadas com eventos marcantes, mas ao longo da história de Israel, o Espírito direcionou cada vez mais suas atividades para a esfera ética. A santidade e justiça absoluta de Deus emergem como características fundamentais do Espírito, conforme destacado pelos grandes profetas. Nesse encontro profundo com a atuação divina nas forças históricas, sou instigado a refletir sobre o papel dessa colaboração contínua em minha própria jornada. Assim como o Espírito guiou os destinos de reis, profetas e líderes, ele também anseia moldar meu caminho na trajetória da retidão. Que essa compreensão inspire uma resposta diligente e uma busca contínua pela vontade de Deus, consciente de que, assim como o Espírito agiu na história de Israel, ele continua a guiar os eventos que tecem a trama da minha própria narrativa. Evolução na compreensão do Espírito. Ao explorar as nuances do Antigo Testamento, mergulho em uma jornada através do desenvolvimento conceitual do Espírito de Deus, uma trajetória marcada por uma progressiva revelação e compreensão por parte do povo de Israel. Inicio minha reflexão com a constatação de que, inicialmente, o entendimento sobre o Espírito de Deus não era claramente definido em termos de personalidade distintiva. A palavra hebraica rua, traduzida como vento, sopro ou espírito, é empregada de maneiras tão diversas que a tarefa de analisar seus vários sentidos se torna desafiadora. No entanto, meu foco se concentra na evolução da compreensão específica do Espírito de Deus. Ao observar o papel do Espírito na criação e na vitalidade humana, percebo que, inicialmente, suas atividades eram mais intrínsecas à esfera ética e ao poder soberano de Deus. No entanto, ao longo da história de Israel, essa compreensão se aprofundou, e o Espírito passou a ser percebido como mais do que uma força impessoal. Algumas passagens, como Ageu 2.5 e Zacarias 4.6, insinuam uma personalidade distintiva, enquanto outras, como Isaías 48.16, indicam uma relação íntima entre o Espírito e o Senhor. A palavra hebraica rua, muitas vezes traduzida como vento, revela-se como um símbolo multifacetado de poder divino. Tanto na criação quanto nas atividades históricas, o Espírito é representado como a manifestação direta do Senhor, seja suavemente movendo-se sobre as águas caóticas ou agindo como o fôlego que dá vida ao homem. Essa dualidade de força e vitalidade destaca a versatilidade da palavra rua. O desenvolvimento conceitual do Espírito no Antigo Testamento também está ligado à sua identificação como poder.
Nas narrativas de Sansão e Gideão, o espírito concede habilidades sobre-humanas, destacando claramente que esse poder é proveniente do espírito e não da carne. Há ênfase na distinção entre o poder ético e justo do espírito, conforme expresso em passagens como Salmos 143.10 e Isaías 63.10, adiciona camadas adicionais a essa evolução conceitual. Há dentro o terreno da visitação do Espírito aos homens, reconhecendo que no Antigo Testamento, essa experiência era reservada principalmente a reis, profetas e sacerdotes. Embora haja exceções, a presença do Espírito muitas vezes se manifestava de maneira passageira, indicando uma relação diferente daquela prometida na Nova Aliança. Concluo minha análise com a percepção de que o desenvolvimento conceitual do Espírito no Antigo Testamento é uma narrativa rica e complexa. Essa evolução, desde uma força impessoal até uma compreensão mais pessoal e íntima, destaca a progressiva revelação do caráter de Deus e a preparação para a vinda do Messias, que traria uma compreensão ainda mais profunda da terceira pessoa da Trindade. Espírito no vento, poder divino. Ao adentrar o significado profundo da identificação do Espírito de Deus como vento no Antigo Testamento, sou levado a uma compreensão mais íntima da natureza divina e do papel desse poder celestial nas narrativas sagradas. A palavra hebraica rua, muitas vezes traduzida como vento, revela-se como uma expressão vívida do poder divino em diversas passagens. Em Jó 163, a frase de rua ressoa, transmitindo a ideia de palavras como vento ou força vazia, evidenciando a associação do vento à sua natureza poderosa e, por vezes, insondável. A aplicação do conceito de vento vai além, desdobrando-se em atividades notáveis, como na criação, onde o Espírito de Deus movia-se sobre as águas, dando ordem ao caos cósmico. A representação do vento como agente de Deus, forte, por vezes violento e destrutivo, é evidente em diversas passagens, como Jó 4.9 e Salmos 18.15. Essa violência, longe de ser destrutiva apenas, é uma manifestação do poder soberano do Senhor. A associação entre o Espírito e o vento também é observada em momentos históricos cruciais. Em Ezequiel 37.1, por exemplo, o profeta relata que a mão do Senhor estava sobre ele, sendo levado pelo Rualavé, vento ou Espírito do Senhor, para testemunhar o milagre da ressurreição dos ossos secos. Essa ação direta do Espírito, como manifestada no vento, destaca a proximidade divina em eventos de grande importância. Ao examinar passagens como Oséias 13.15 e Isaías 40.7, percebo que Ru Adonai, o vento do Senhor, assume quase o mesmo significado que Espírito do Senhor. O vento, nesses contextos, não é apenas uma força natural, mas uma expressão direta da atividade divina, revelando-se como o próprio Deus agindo na história e na vida dos homens. Essa identificação do Espírito como vento destaca não apenas seu papel na criação e na história, mas também sua presença nos detalhes da vida humana. A compreensão do sopro divino como fonte de vida, evidenciada em Gênesis 2.7, ressoa ao longo das Escrituras. O salmista, em Salmos 104.29 e 30, proclama que é o Espírito de Deus que produz a vida nos homens, um testemunho da íntima conexão entre o vento divino e a vitalidade humana. Em conclusão, essa identificação do Espírito como vento transcende a mera metáfora. Ela revela o poder dinâmico e a presença constante de Deus na narrativa bíblica, apontando para o Espírito como o agente divino que molda a criação, governa os eventos históricos e infunde vida à humanidade. Essa compreensão mais profunda do Espírito no vento amplia minha visão sobre o divino e fortalece minha fé na atuação constante do Senhor em minha própria jornada. Poder sobrenatural, Sansão e Gideão. Adentrando as páginas do Antigo Testamento, percebo que o Espírito de Deus não é apenas um sopro que dá vida, mas também um poder sobrenatural que se manifesta de maneiras extraordinárias. Dois personagens emblemáticos que personificam essa dimensão divina são Sansão e Gideão. Em Juízes 14.6, o relato sobre Sansão revela uma narrativa envolta em poder sobrenatural concedido pelo Espírito Santo. A presença divina sobre Sansão não apenas o diferencia dos demais, mas o capacita com uma força sobre-humana. O texto não deixa margem para dúvidas ao afirmar que o Espírito do Senhor se apossou dele, conferindo-lhe uma habilidade física que transcende as capacidades humanas normais. Gideão, outro líder juiz destacado, também experimenta a extraordinária concessão de poder pelo Espírito de Deus.
Em Juízes 6:34, a narrativa revela que o Espírito do Senhor revestiu Gideão, capacitando-o para liderar Israel contra seus inimigos. Novamente, vemos uma clara associação entre o Espírito e o poder sobrenatural, elevando Gideão a um papel de destaque na história de Israel. Essas narrativas não apenas ilustram o poder do Espírito Santo, mas também ressaltam a diferença crucial entre um poder que vem do Espírito e as capacidades humanas comuns. Em Isaías 31:3, a distinção entre os egípcios, representados como meros mortais de carne, e o poder do Espírito é enfatizada. O profeta destaca que o verdadeiro poder não reside na carne, mas no Espírito de Deus. Ao analisar esses eventos específicos, percebo que o poder concedido pelo Espírito não é apenas físico, mas também ético e justo. O profeta Miqueias declara, em Miqueias 3:8, que está cheio do Espírito do Senhor, justiça e força. Essa conexão entre poder divino e ética destaca que o poder conferido pelo Espírito não é indiscriminado, mas alinhado aos princípios divinos de justiça e retidão. Essas histórias, além de inspiradoras, lançam luz sobre a natureza do Espírito Santo como um agente capacitador que vai além das habilidades humanas normais. Esses eventos não são apenas registros históricos, mas lições poderosas sobre a atuação do Espírito em conceder poder aos escolhidos de Deus. Ao refletir sobre essas narrativas, minha compreensão do Espírito como fonte de poder é aprofundada, e minha fé é fortalecida pela certeza de que o mesmo Espírito capacitador está disponível em minha própria jornada de fé. Capacitação divina, líderes e profetas. À medida que mergulho nas páginas do Antigo Testamento, percebo que o Espírito de Deus não é apenas uma força distante, mas um agente ativo que visita e capacita homens escolhidos para papéis específicos na história de Israel. A capacitação divina pelo Espírito é evidente em líderes, profetas e outros personagens que desempenharam papéis cruciais no plano divino. Um exemplo claro dessa visitação divina está registrado em 2 Crônicas 15:1, onde o Espírito de Deus veio sobre Azarias, capacitando-o para transmitir uma mensagem específica ao rei Asa. Essa experiência destaca que a capacitação não é apenas física, mas inclui uma compreensão profunda da vontade divina, transformando esses homens em porta-vozes de Deus. A narrativa em 2 Crônicas 24:20 revela outra instância em que o Espírito de Deus se apodera do profeta Zacarias. Nesse contexto, a presença do Espírito não é apenas uma visita, mas uma ação poderosa que impulsiona o profeta a confrontar o povo com a mensagem divina. Essas visitações não são eventos isolados, mas expressam a contínua interação do divino com o humano. Ao observar as atividades dos profetas, percebo que o Espírito do Senhor atuava como guia e inspiração. Neemias, em suas palavras, declara que Deus atuou por muitos anos e testemunhou contra eles pelo Espírito, por intermédio dos profetas. Neemias 9:30. Essa atuação contínua destaca que a capacitação pelo Espírito não era apenas para momentos específicos, mas uma presença constante na condução do povo. Além dos profetas, o Espírito capacitou outros líderes, como Josué, a quem foi concedida sabedoria, Deuteronômio 34:9, e os 70 anciãos que ajudavam Moisés, sobre os quais repousou o Espírito, Números 11:25. Essas experiências mostram que a capacitação divina não conhece limites hierárquicos, mas é derramada sobre aqueles que são escolhidos para cumprir o propósito divino. Analisando esses relatos, compreendo que a visita do Espírito não é restrita a momentos solenes, mas uma realidade que permeia a história de Israel. Homens capacitados pelo Espírito, mesmo que por períodos específicos, desempenharam papéis cruciais na execução do plano divino. Essas histórias não são apenas relatos de eventos passados, mas lições vivas sobre a disposição de Deus em capacitar seus escolhidos para cumprir sua vontade. Essa mesma disposição divina de capacitar continua a ser uma fonte de inspiração e confiança em minha própria jornada de fé. Do Antigo para o Novo Testamento. À medida que me aprofundo na transição do Antigo para o Novo Testamento, vislumbro a evolução da compreensão e experiência do Espírito de Deus. O Antigo Testamento, com suas narrativas ricas e simbolismo profundo, preparou o terreno para a revelação mais completa que se desdobraria no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a presença do Espírito Santo era percebida de maneiras diversas, desde a atuação nas forças históricas até a capacitação de líderes e profetas. A palavra rua, significando vento, sopro e espírito,
era utilizada para descrever essa presença divina, muitas vezes associada ao poder soberano de Deus na criação e na vida humana. Contudo, a compreensão da personalidade distintiva do Espírito Santo no Antigo Testamento não era tão clara quanto seria posteriormente revelada no Novo Testamento. Embora houvesse indícios, como em Ageu 2.5 e Zacarias 4.6, a plenitude da compreensão trinitária ainda estava por se manifestar. A transição para a experiência cristã é marcada pela vinda de Jesus Cristo. Ele é profetizado como aquele que traria uma nova aliança, um novo modo de relação entre Deus e a humanidade. Em Isaías 42.1, encontramos a promessa de que o Espírito de Deus repousaria sobre ele, indicando uma continuidade da presença divina, mas agora de uma maneira única e inigualável. O Novo Testamento revela que Jesus foi o primeiro a conter continuamente o Espírito Santo. Sua morte e ressurreição não apenas inauguraram uma nova era, mas também trouxeram uma compreensão mais profunda da habitação do Espírito Santo. Jesus, o Filho de Deus, trouxe a primazia dessa nova criação espiritual. A experiência cristã é caracterizada pela presença constante do Espírito Santo. Ao contrário das visitações passageiras no Antigo Testamento, agora o Espírito Santo habita nos crentes como um selo da nova aliança. Essa presença transformadora é comparada à construção de um santuário no coração humano, 1 Coríntios 3.16, evidenciando a intimidade e permanência dessa relação. A parábola do odre novo apresentada por Jesus em Mateus 9.17 torna-se esclarecedora nesse contexto. O odre novo representa os novos corações, as novas criaturas em Cristo que são capacitadas para conter a plenitude do Espírito Santo. Isso destaca a necessidade de uma transformação interior para receber e reter a presença divina de maneira duradoura. Ao explorar essa transição, percebo que a experiência cristã não apenas herda, mas transcende a compreensão do Espírito Santo no Antigo Testamento. A promessa de uma aliança superior, alicerçada na obra redentora de Jesus Cristo, proporciona uma comunhão constante e íntima com o Espírito Santo. Essa jornada de transição, do Antigo para o Novo Testamento, revela a continuidade do plano divino e a abundância da graça manifesta na presença constante do Espírito Santo na vida do crente. Jesus e o Espírito Santo. À medida que mergulho na narrativa sagrada, sou conduzido a uma compreensão profunda da relação única entre Jesus e o Espírito Santo, marcando uma nova era na história da salvação. O Antigo Testamento profetizou a vinda do Messias, aquele sobre quem repousaria o Espírito de Deus, como declarado em Isaías 42.1. No Novo Testamento, essa profecia encontra sua realização em Jesus Cristo. Seu batismo, um momento crucial em seu ministério terreno, destaca-se como o ponto de convergência entre ele e o Espírito Santo. Ao descer as águas do Rio Jordão, algo extraordinário acontece, os céus se abrem, e o Espírito de Deus desce sobre ele como uma pomba, Mateus 3.16. Essa descida do Espírito não é apenas um evento simbólico, é uma unção divina que marca o início do ministério público de Jesus. Ele é revestido não apenas com água, mas com o Espírito Santo e poder. Esse é um momento tríplice de confirmação, a voz do Pai declara seu prazer em Jesus, o Espírito desce sobre ele, e a missão redentora é lançada. A relação entre Jesus e o Espírito Santo transcende a compreensão comum. Encontramos Jesus falando sobre a vinda do Consolador, prometendo que, após sua partida, o Espírito Santo viria como guia, consolador e capacitador. Essa promessa é cumprida em Atos 2, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos, capacitando-os para proclamar o Evangelho corajosamente. A obra do Espírito Santo em Jesus também é evidente em seus milagres, ensinamentos e na sua ressurreição. Ele expulsa demônios pelo Espírito de Deus, Mateus 12.28, ensina sobre o papel consolador do Espírito, João 14h16, e ressuscita dos mortos pelo poder do Espírito Santo, Romanos 8h11. Ao refletir sobre essa relação singular, percebo que Jesus, o Filho encarnado de Deus, viveu em completa dependência do Espírito Santo. Sua humanidade plena, combinada com a divindade, ilustra a harmonia perfeita entre o Filho e o Espírito. Em cada passo de seu ministério, Jesus revela não apenas sua autoridade divina, mas também sua submissão ao plano redentor de Deus, impulsionado pelo Espírito.
Essa relação única entre Jesus e o Espírito Santo não é apenas uma dinâmica divina distante, é um convite à participação ativa dos crentes. Jesus prometeu que, assim como ele foi capacitado pelo Espírito, nós também seríamos revestidos com poder do alto. Lucas 24:49. Essa promessa destaca a continuidade da obra do Espírito na história da salvação, agora estendida àqueles que creem em Jesus. Ao contemplar essa narrativa, sou desafiado a viver em constante dependência do Espírito Santo, assim como Jesus viveu. A nova era inaugurada por Jesus trouxe não apenas salvação, mas também a capacitação contínua do Espírito Santo para todo aquele que crê. Que eu possa, assim como Jesus, render-me à direção e capacitação do Espírito Santo, participando ativamente da missão redentora de Deus na terra. A promessa cumprida. Ao adentrar o Novo Testamento, deparo-me com a promessa cumprida da habitação contínua do Espírito Santo na vida daqueles que creem. Este é um capítulo emocionante na narrativa da redenção, onde a presença divina não é mais transitória, mas uma realidade constante na vida dos seguidores de Jesus. A trajetória que se inicia com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes continua a se desdobrar em uma história extraordinária de transformação e capacitação. Jesus, antes de sua ascensão, não apenas prometeu o Espírito Santo, mas também assegurou sua permanência. Essa promessa ecoa nas palavras registradas em João 14:16, onde Jesus declara que o Pai enviará outro Consolador, que estará com os discípulos para sempre. O momento culminante ocorre em Atos 2, quando o Espírito Santo é derramado sobre os crentes reunidos em Jerusalém. Não mais uma visita temporária, mas uma habitação permanente. Aquelas chamas sobre as cabeças dos discípulos não apenas simbolizam o fogo do Espírito, mas também a presença constante e ardente de Deus em suas vidas. A partir desse momento, testemunhamos uma transformação radical na experiência espiritual da comunidade cristã. Os discípulos, antes temerosos e incertos, tornam-se ousados pregadores do Evangelho. Pedro, outrora vacilante, emerge como um líder corajoso, cheio do Espírito Santo, proclamando a mensagem redentora com autoridade e convicção. A promessa de habitação contínua do Espírito Santo não se restringe aos eventos iniciais em Jerusalém. Ao explorar as epístolas do Novo Testamento, encontro repetidas exortações para ser cheio do Espírito, Efésios 5:18. Paulo, em suas cartas, destaca a obra transformadora do Espírito na vida dos crentes, capacitando-os a viver uma vida piedosa e frutífera. A habitação contínua do Espírito Santo é mais do que uma experiência individual, é a marca distintiva da comunidade cristã. O Espírito não apenas reside em cada crente, mas também une os corações dos crentes como um corpo, o corpo de Cristo. Essa comunhão, orientada pelo Espírito, fortalece, encoraja e capacita a Igreja a cumprir sua missão na terra. Ao refletir sobre essa promessa cumprida, sou desafiado a buscar diariamente a plenitude do Espírito Santo em minha vida. Essa habitação contínua não é apenas uma bênção pessoal, mas uma necessidade vital para enfrentar os desafios da jornada cristã. Que eu possa render-me à obra transformadora do Espírito, permitindo que Ele guie, console e capacite a cada passo do caminho. Este capítulo da habitação contínua do Espírito Santo é um convite à intimidade divina, à dependência constante e à participação ativa na obra redentora de Deus. Que, assim como os primeiros crentes, eu possa experimentar plenamente a presença constante do Espírito Santo, cumprindo assim o propósito eterno de Deus em minha vida e na comunidade da fé. Contraste, Antigo e Novo. Ao mergulhar na rica tapeçaria da teologia do Espírito Santo, é inevitável traçar um contraste entre as manifestações temporárias no Antigo Testamento e a habitação permanente na era cristã. Essa análise revela não apenas uma mudança de paradigma, mas uma evolução notável na relação entre Deus e seu povo ao longo das eras. No Antigo Testamento, testemunhamos eventos extraordinários em que o Espírito de Deus vinha sobre indivíduos selecionados para propósitos específicos. Reis, profetas e líderes eram agraciados com a visita divina, capacitando-os para tarefas designadas. No entanto, essas experiências eram frequentemente temporárias, uma visita momentânea do Espírito Santo para cumprir uma função específica. O contraste com a era cristã é marcante. Com a vinda de Jesus e o advento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, testemunhamos uma mudança de dinâmica na relação entre Deus e a humanidade.
Não mais limitado a eventos pontuais, o Espírito Santo passa a habitar permanentemente nos crentes, inaugurando uma nova fase na história da redenção. Naqueles dias iniciais da Igreja primitiva, a promessa de Jesus torna-se uma realidade tangível. O Espírito Santo não apenas visita, mas escolhe residir nos corações dos crentes. Essa mudança revolucionária redefine a compreensão da presença divina, transformando-a de uma visita ocasional em uma habitação contínua. Essa mudança é empolgante ao considerar as limitações do Antigo Testamento. Líderes piedosos, como Moisés e Davi, experimentaram a visita do Espírito, mas essa presença muitas vezes se desvanecia, deixando-os à espera da próxima manifestação divina. A transitoriedade dessas experiências aponta para a incompletude do sistema anterior. No entanto, na era cristã, a promessa de Jesus inaugura uma nova realidade. A habitação permanente do Espírito Santo não é mais reservada a uns poucos escolhidos, mas estendida a todos os que creem. Essa mudança é profundamente inclusiva, revelando o coração de Deus em comunhão constante com sua criação redimida. Ao comparar essas duas eras, sou levado a uma profunda apreciação pela plenitude da revelação divina na era cristã. A transição do Antigo para o Novo Testamento não apenas alterou a forma como Deus se revela, mas também redefine a natureza da comunhão entre o divino e o humano. Nesse contraste, encontro motivos para gratidão e louvor. Não sou mais dependente de visitações esporádicas do Espírito Santo, em vez disso, desfruto da promessa cumprida da habitação contínua. Essa mudança sísmica na dinâmica espiritual não apenas transforma minha compreensão teológica, mas também minha experiência pessoal com Deus. Assim, ao ponderar sobre o contraste entre o antigo e o novo, sou impelido a celebrar a maravilha da era em que vivo. A habitação permanente do Espírito Santo não é apenas uma mudança de paradigma, é uma expressão do amor incessante de Deus, que escolheu não apenas visitar, mas habitar em cada coração que o acolhe. Este é o mistério da graça revelado na transição das manifestações temporárias para a promessa cumprida da habitação contínua. Renovação pela graça. Ao adentrar o capítulo que explora a renovação pela graça no contexto do Novo Testamento, somos confrontados com a transformação extraordinária que ocorre no indivíduo que se torna o novo homem em Cristo. Este título não é meramente uma expressão teológica, mas encapsula uma realidade profunda e vivificante que ecoa através das páginas das Escrituras. A jornada do novo homem em Cristo começa com uma compreensão fundamental da graça divina. A graça, como princípio transformador, é o fio condutor que perpassa toda a narrativa da redenção. É uma dádiva imerecida, um ato divino que redefine nossa identidade e capacidade espiritual. Nesse contexto, sou levado a refletir sobre minha própria experiência, marcada pela graça que me alcançou quando eu ainda era pecador. A renovação pela graça implica uma mudança radical na essência do ser. Não se trata apenas de uma reformulação superficial, é uma transformação que atinge as profundezas do coração humano. Ao contemplar essa realidade, encontro-me diante da maravilha da obra regeneradora do Espírito Santo. A graça não é apenas um conceito teológico, é a força vivificante que capacita o novo homem em Cristo a conter o próprio Espírito de Deus. A analogia do odre novo ressoa poderosamente aqui. Como um odre novo capaz de conter o vinho novo, o novo homem em Cristo é capacitado pelo Espírito Santo. Este não é um mero ajuste cosmético, é uma revolução interna que ocorre quando a graça divina se encontra com a receptividade humana. Sinto-me profundamente grato por fazer parte dessa narrativa de renovação. Essa renovação não é um processo isolado, mas uma jornada contínua. A vida no Espírito, como é frequentemente expressa, não é uma experiência estática, mas um fluxo constante de comunhão e crescimento espiritual. Nesse contexto, a graça continua a ser a fonte de minha força, uma graça que não apenas me trouxe para a comunhão com Deus, mas que continua a me capacitar para a jornada cristã. Ao explorar a capacidade do novo homem em conter o Espírito Santo, sou confrontado com a responsabilidade e a oportunidade de viver em consonância com essa nova realidade. Não sou apenas um recipiente passivo da graça, mas um participante ativo da vida no Espírito. Isso implica em abraçar a transformação contínua, permitindo que a graça opere em mim de maneiras que transcendem minha compreensão. A renovada capacidade de conter o Espírito Santo não é uma conquista humana, mas uma dádiva divina. Sinto-me inspirado a prosseguir na jornada da fé,
confiante de que a graça que iniciou essa obra continuará a aperfeiçoá-la até o dia da consumação. Em última análise, essa discussão sobre a renovação pela graça não é apenas uma reflexão teológica, é a narrativa da minha própria jornada, uma jornada marcada pela surpreendente e transformadora graça de Deus. O odre novo da vida cristã. A parábola do odre novo, proferida por Jesus, ressoa como um convite profundo à reflexão sobre a essência da vida cristã. Ao mergulhar nessa narrativa evocativa, percebo a sabedoria contida nas palavras de Jesus, que utilizou elementos simples para transmitir verdades profundas sobre a experiência espiritual. Na imagem do odre, vejo um símbolo que transcende sua aparência mundana. O odre, tradicionalmente utilizado para armazenar e preservar líquidos, torna-se uma metáfora poderosa para a vida cristã. Identifico-me com a analogia do odre velho e do odre novo, reconhecendo que, antes de encontrar Cristo, eu era como um odre desgastado, incapaz de conter plenamente a vida espiritual que Deus desejava derramar sobre mim. A necessidade do odre novo é enfatizada pelo próprio Jesus, que compreende a incompatibilidade entre o vinho novo e os odres antigos. Sinto-me compelido a examinar meu próprio odre espiritual e considerar se estou verdadeiramente aberto à renovação do Espírito Santo. Essa reflexão não é apenas teórica, mas uma sondagem profunda da condição do meu coração diante da oferta divina de vida abundante. A parábola do odre novo também me desafia a questionar minha resistência à mudança. Assim como um odre antigo pode tornar-se rígido e inflexível, minha natureza humana muitas vezes resiste ao trabalho transformador do Espírito. Contudo, ao compreender a promessa de um odre novo, vejo que Deus não apenas oferece a renovação, mas também me capacita a recebê-la com humildade e submissão. A jornada da vida cristã, portanto, torna-se uma busca constante por um odre renovado. É um convite para não me apegar ao velho, mas permitir que o Espírito Santo opere a mudança necessária em mim. Sinto-me encorajado a buscar uma postura de receptividade, reconhecendo que a renovação não é um evento isolado, mas um processo contínuo de alinhamento com a vontade divina. Ao explorar a parábola do odre novo, vislumbro a promessa de uma vida cristã vibrante e dinâmica. A metáfora do odre novo não é apenas uma descrição poética, é um chamado para uma experiência de fé renovada a cada dia. Esta jornada não é meramente uma transformação exterior, mas uma revolução interna que redefine minha capacidade de conter e manifestar a plenitude do Espírito Santo. Assim, ao seguir o convite de Jesus para um odre novo, encontro-me em constante busca pela renovação espiritual. A parábola não é apenas uma história, é um lembrete eloquente de que a vida cristã é uma jornada de constante crescimento, transformação e receptividade à graça abundante de Deus. O poder ético do Espírito. Ao explorar as implicações éticas e de justiça relacionadas ao poder concedido pelo Espírito Santo, deparo-me com uma dimensão crucial da experiência espiritual. Essa reflexão vai além da percepção convencional do poder, transcende a esfera humana e mergulha nas profundezas da ética divina. O título Poder Ético do Espírito destaca a natureza intrinsecamente ética do poder conferido pelo Espírito Santo. Não é um poder arbitrário, mas um poder orientado pela ética divina, pela justiça e pela verdade. Esta análise não é apenas uma busca abstrata por princípios éticos, mas uma exploração tangível das implicações desses princípios no tecido da vida cristã. A ética, quando iluminada pelo Espírito Santo, revela-se não apenas como um conjunto de regras morais, mas como a expressão viva do caráter de Deus. Sinto-me desafiado a considerar como esse poder ético pode informar e transformar minhas escolhas diárias, moldando meu comportamento à imagem da justiça divina. Ao examinar as implicações éticas do poder do Espírito, sou levado a reconhecer que esse poder não é uma concessão unilateral, mas uma colaboração entre o divino e o humano. O Espírito Santo não apenas dita normas éticas, mas capacita-me a viver de acordo com esses padrões elevados. Surge uma responsabilidade mútua. Minha resposta ética ao poder do Espírito é tão vital quanto a concessão desse poder. Justiça, no contexto do poder ético do Espírito, transcende a aplicação legalista das leis. Torna-se uma busca apaixonada pela equidade, compaixão e retidão. A justiça divina, manifestada através do poder do Espírito, desafia-me a ver o mundo não apenas como é, mas como poderia ser se a ética do reino de Deus fosse plenamente realizada. Essa análise também me convida a refletir sobre o papel da comunidade na promoção da ética do Espírito.
A justiça não é uma jornada solitária, mas uma jornada compartilhada. À medida que somos capacitados pelo poder ético do Espírito, somos convocados a ser agentes de transformação em nosso ambiente, construindo comunidades permeadas pela ética divina. Nesse contexto, o poder ético do Espírito não é apenas um atributo abstrato, mas uma força dinâmica que permeia cada aspecto da vida cristã. É um chamado incessante à integridade, bondade e compaixão. Ao aceitar esse chamado, não apenas internalizo a ética divina, mas também me torno um canal através do qual essa ética é manifestada no mundo. Em última análise, o poder ético do Espírito não é apenas uma reflexão teórica, é uma chamada urgente para uma ética encarnada. Enquanto mergulho nessa análise, encontro-me confrontado com a responsabilidade transformadora do poder ético do Espírito, impulsionando-me a viver uma vida que reflete a justiça, a verdade e o amor divinos. Profetas e capacitação divina. Ao mergulhar na compreensão do papel dos profetas e na forma como foram capacitados pelo Espírito Santo, encontro-me diante de um capítulo fascinante da narrativa bíblica. O título Profetas e Capacitação Divina não apenas revela a dinâmica entre esses mensageiros divinos e o Espírito Santo, mas também destaca como essa capacitação se traduziu em discernimento profundo da mensagem divina. A trajetória dos profetas, permeada pela capacitação do Espírito, revela uma dinâmica íntima entre o humano e o divino. Este não é um poder estático, mas uma força dinâmica que capacita os profetas a cumprir seu chamado único. A escolha do termo capacitação enfatiza a natureza ativa desse processo, onde o Espírito Santo não apenas investe poder, mas também habilidades, discernimento e clareza de visão. A capacitação dos profetas vai além de um simples revestimento momentâneo, é uma colaboração contínua entre o mensageiro humano e o Espírito Divino. Enquanto os profetas se tornam receptivos à orientação do Espírito, percebo que a capacitação não é imposta de maneira coercitiva, mas é uma resposta à disposição e humildade do profeta em se submeter à vontade divina. A expressão discernir a mensagem divina destaca a qualidade única da capacitação dos profetas. Não se trata apenas de transmitir palavras divinas, mas de compreender profundamente o coração e a intenção de Deus. O discernimento é a chave para interpretar os sinais dos tempos e comunicar a mensagem divina de maneira relevante e impactante. Ao explorar a relação entre os profetas e o Espírito Santo, percebo que essa capacitação vai além da comunicação verbal. Os profetas não são apenas oradores eloquentes, mas agentes de transformação na sociedade. Eles são capacitados não apenas para falar, mas para agir em conformidade com a mensagem que transmitem. Esta dimensão prática da capacitação destaca a integralidade do papel profético. A história dos profetas, capacitados pelo Espírito Santo, ressoa como um convite a todos os crentes. Somos desafiados não apenas a buscar a capacitação do Espírito em nossas vidas, mas também a desenvolver um discernimento profundo da vontade divina. A capacitação não é uma dádiva exclusiva para alguns, mas uma oferta divina para todos os que estão dispostos a se render ao Espírito. Neste mergulho na relação entre os profetas e a capacitação divina, sinto-me inspirado a buscar uma vida caracterizada por uma sensibilidade aguçada à voz do Espírito. Assim como os profetas do Antigo Testamento, anseio por ser capacitado não apenas para falar sobre Deus, mas para viver de acordo com sua vontade de maneira autêntica e transformadora. Desafios da interpretação. Ao adentrar o vasto território da teologia do Antigo Testamento, o capítulo que discute os desafios da interpretação emerge como um terreno fascinante, mas ao mesmo tempo intricado. O título por si só, Desafios da Interpretação, já sugere a complexidade de entender as aparentes indicações de mutabilidade de Deus no Antigo Testamento. A jornada pela compreensão das Escrituras Antigas se depara com um terreno irregular, onde algumas passagens isoladas podem sugerir uma variabilidade na natureza de Deus. O desafio central é desvendar essas aparentes contradições e enquadrá-las dentro do contexto mais amplo da narrativa bíblica. Ao explorar esse tema, surge a necessidade de abordar essas aparentes mudanças na perspectiva divina com uma lente hermenêutica sensível. O texto sagrado, rico em nuances e profundidades, muitas vezes exige uma compreensão que vai além da superfície das palavras. O desafio está em não se deter na letra, mas buscar o espírito que permeia a narrativa. A expressão mutabilidade de Deus pode inicialmente causar perplexidade, especialmente para aqueles que veem Deus como imutável. No entanto,
O contexto histórico e cultural do Antigo Testamento lança luz sobre essas passagens, revelando nuances que escapam a uma análise superficial. A jornada pela interpretação desses desafios não é apenas uma busca acadêmica, mas uma jornada espiritual requer disposição para mergulhar nas complexidades do texto, considerando a cultura, a língua e o propósito original das Escrituras. A interpretação se torna uma busca por compreender não apenas as palavras escritas, mas o coração de Deus expresso por meio delas. Neste capítulo, vejo-me confrontado com a necessidade de uma humildade intelectual diante das Escrituras. Reconheço que minha compreensão é limitada e que a verdadeira revelação só ocorre quando o Espírito Santo ilumina a palavra. Este não é um desafio apenas acadêmico, mas um convite para um relacionamento mais profundo com o Deus que se revela nas páginas do Antigo Testamento. Ao enfrentar esses desafios da interpretação, percebo que a verdade muitas vezes reside na tensão entre os textos, nas entrelinhas que escapam a uma análise simplista. A complexidade das escrituras antigas não deve desencorajar, mas inspirar uma busca diligente pela verdade que transcende as aparências. Neste processo, vejo-me chamado a não apenas decifrar palavras, mas a mergulhar na narrativa do Antigo Testamento com uma mente aberta e um coração receptivo. É uma jornada que envolve não apenas o intelecto, mas a espiritualidade, pois é somente através do discernimento espiritual que esses desafios da interpretação podem ser verdadeiramente superados. Tríplice concessão do Espírito. Adentrar o capítulo que explora a tríplice concessão do Espírito é como abrir uma porta para uma câmara secreta da teologia do Antigo Testamento, revelando nuances fascinantes sobre como o Espírito de Deus operava entre os homens naquela era distante. O título, Três Principais Categorias, já anuncia uma jornada classificatória que delineia as diferentes esferas sociais e lideranças que experimentaram a concessão especial do Espírito Santo. Essa tríplice concessão emerge como um fio condutor que conecta diversas passagens bíblicas, traçando um padrão notável de como Deus escolhia habitar entre seu povo. A primeira categoria que se destaca é a dos reis, figuras centrais na estrutura política e espiritual de Israel. A concessão do Espírito a esses líderes, como exemplificado na vida de Davi, transcende meramente a habilidade governamental. É uma capacitação divina para liderar não apenas com sabedoria humana, mas com discernimento espiritual. A segunda categoria que se revela é a dos sacerdotes, aqueles que intermediavam entre o divino e o humano no tabernáculo e, posteriormente, no templo. A concessão do Espírito a esses líderes sacralizados não apenas os revestia de autoridade ritual, mas os capacitava a ministrar com uma unção sobrenatural, conectando o terreno sagrado ao cotidiano. A terceira categoria que emerge é a dos profetas, porta-vozes escolhidos por Deus para transmitir suas mensagens ao povo. A concessão do Espírito a esses mensageiros divinos não apenas os dotava de eloquência, mas lhes conferia uma perspicácia espiritual única, capacitando-os a discernir os desígnios divinos. Essas três categorias não são compartimentos estanques, mas elos interconectados na corrente da concessão divina. Os reis, sacerdotes e profetas, cada um à sua maneira, representavam dimensões distintas da relação entre Deus e seu povo. A tríplice concessão do Espírito revela a diversidade da presença divina, adaptando-se às necessidades específicas de cada contexto. Ao adentrar essa análise, percebo a complexidade e a harmonia da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Essa tríplice concessão não apenas ilumina as páginas das Escrituras, mas lança uma luz reveladora sobre a natureza multifacetada da presença de Deus entre os homens. A compreensão dessas concessões não é apenas um exercício acadêmico, mas uma convocação para reconhecer as muitas maneiras pelas quais Deus se revela na diversidade de lideranças. Nessa tríplice concessão, vislumbro a generosidade do Deus que, por meio do Espírito, se envolve ativamente na história e na vida de seu povo. Ao encerrar este mergulho nas tríplices concessões do Espírito, sou instigado a buscar não apenas o conhecimento teórico, mas uma experiência mais profunda dessa presença divina em minha própria jornada espiritual. A tríplice concessão do Espírito no Antigo Testamento ressoa como um convite para uma busca constante da manifestação do divino em todas as esferas da vida. Reflexões sobre o Espírito Antigo. Ao alcançar as conclusões finais deste capítulo envolvente sobre o Espírito no Antigo Testamento, sinto-me compelido a revisitar os caminhos intricados percorridos. O título, Reflexões sobre o Espírito Antigo, serve como uma ponte entre o conhecimento adquirido e a contemplação pessoal.
Neste percurso, mergulhamos nas profundezas da palavra hebraica rua, desvendando suas múltiplas camadas de significado, vento, sopro, espírito. Cada análise revelou uma faceta única, uma riqueza linguística que ecoa através das páginas da narrativa bíblica. A compreensão do rua não é apenas semântica, é uma incursão nas nuances da própria divindade. As atividades do espírito na criação e na vitalidade humana abriram uma janela para testemunhar o próprio ato criativo de Deus. O espírito não é apenas uma força cósmica, é a expressão íntima do Criador, infundindo vida e propósito à existência humana. Exploramos, então, as identificações do espírito com vento e poder. A imagem do espírito como vento revela não apenas mobilidade, mas a capacidade de influenciar e moldar. O poder, por sua vez, não é meramente uma manifestação sobrenatural, mas uma extensão do caráter ético e justo de Deus. As visitações do Espírito aos homens, especialmente a líderes como reis, sacerdotes e profetas, destacam uma dinâmica divina de capacitação. O Espírito não é apenas uma presença distante, mas um agente ativo na história, capacitando aqueles escolhidos por Deus para missões específicas. Ao abordar a transição para a experiência cristã, percebemos uma mudança paradigmática na habitação do Espírito. O Novo Testamento revela a promessa cumprida de uma presença contínua do Espírito, não mais transitória, mas habitando permanentemente os crentes. Contemplando a relação única entre Jesus e o Espírito Santo, vislumbramos uma nova era na história da salvação. A encarnação de Deus em Cristo inaugura uma proximidade divina inigualável, prenunciando o dom do Espírito de forma renovada. A parábola do odre novo ressoa como um convite à renovação espiritual. O novo homem em Cristo, capacitado pela graça, torna-se o recipiente adequado para conter o Espírito Santo. Sem esse renascimento espiritual, como nos lembra a parábola, a capacidade de reter o Espírito seria comprometida. Adentramos as implicações éticas e de justiça associadas ao poder concedido pelo Espírito. Não é um poder arbitrário, mas um poder que se fundamenta na ética divina, chamando os crentes a refletirem a justiça de Deus em seus próprios relacionamentos e ações. A jornada alcança seu ápice ao considerar as tríplices concessões do Espírito a reis, sacerdotes e profetas. Essas categorias distintas revelam a adaptabilidade da presença divina, capacitando líderes em diversas esferas da sociedade. Nas dificuldades na compreensão do Antigo Testamento, encontramos o desafio de interpretar corretamente as aparentes indicações de mutabilidade de Deus. A chave reside em abraçar a complexidade e entender que a imutabilidade de Deus transcende nossa compreensão finita. Estas reflexões, não apenas teológicas, mas também pessoais, suscitam uma reverência renovada pela obra do Espírito no Antigo Testamento. A riqueza dessa compreensão não é meramente acadêmica, é um convite para uma experiência mais profunda da presença divina em minha própria jornada espiritual. Ao fechar este capítulo, carrego comigo não apenas conhecimento, mas uma percepção transformadora do Espírito que permeia toda a Escritura. Que essas reflexões ecoem além das páginas e encontrem ressonância na minha jornada de fé. Perguntas para reflexão. Pergunta 1. Qual o significado do nome Lavé? Resposta. O nome Lavé é derivado do termo hebraico Rua Lavé, que pode ser traduzido como Espírito do Senhor. Esse termo é associado à presença e atividade do Espírito de Deus no Antigo Testamento. Pergunta 2. Qual o significado literal do nome Elohim? Resposta. O termo Elohim é uma palavra hebraica que, de maneira literal, significa Deus. Essa palavra é frequentemente usada nas Escrituras do Antigo Testamento para se referir ao Deus único e soberano, revelando sua divindade e autoridade. Quando encontramos Elohim nos textos bíblicos, estamos diante da representação do Ser Supremo, Criador e sustentador de todas as coisas. Essa designação reflete a compreensão monoteísta do Deus adorado pelos israelitas no contexto da fé judaico-cristã. Pergunta 3. Qual a diferença entre teologia do Antigo Testamento e história da religião de Israel? Resposta. A teologia do Antigo Testamento é uma disciplina que se concentra na análise e interpretação dos ensinamentos teológicos presentes nas Escrituras do Antigo Testamento. Ela busca compreender as doutrinas, crenças e a natureza de Deus conforme reveladas nos textos sagrados.
Por outro lado, a história da religião de Israel aborda a evolução e práticas da religião entre os israelitas ao longo do tempo, considerando fatores históricos, sociais e culturais. Pergunta 4. Como podemos explicar as várias declarações no Antigo Testamento que, isoladas do seu contexto, aparentemente indicam a mutabilidade de Deus? Resposta. A aparente mutabilidade de Deus em algumas declarações isoladas no Antigo Testamento pode ser compreendida considerando o contexto literário, histórico e teológico. Muitas vezes, essas passagens refletem a linguagem antropomórfica utilizada para comunicar verdades espirituais de maneira acessível aos leitores. Além disso, é essencial interpretar essas passagens à luz do conjunto da revelação bíblica, reconhecendo a consistência e imutabilidade dos atributos divinos. Pergunta 5. Quais as 3 principais categorias de homens que recebiam o Espírito de Deus no Antigo Testamento? Resposta. As 3 principais categorias de homens que recebiam o Espírito de Deus no Antigo Testamento eram: 1. Reis. O Espírito do Senhor frequentemente vinha sobre reis, capacitando-os para liderança e governo. 2. Profetas. O Espírito inspirava e capacitava profetas a proclamar mensagens divinas. 3. Sacerdotes. Em certos casos, sacerdotes também eram revestidos pelo Espírito para cumprir suas funções sagradas. Essas categorias não eram excludentes, e outros indivíduos, como juízes e líderes designados por Deus, também podiam ser capacitados pelo Espírito Santo para cumprir missões específicas. Resumo do capítulo 3. O capítulo 3 do livro Teologia do Antigo Testamento aborda o papel do Espírito de Deus no contexto da narrativa bíblica, explorando suas diversas manifestações e atividades ao longo das escrituras hebraicas. O capítulo começa introduzindo a palavra hebraica rua, que pode ser traduzida como vento, sopro ou espírito. No entanto, a discussão se concentra especificamente no estudo do Espírito de Deus. A análise inicia-se com uma exploração das atividades do Espírito, destacando sua participação na criação e na vitalidade humana. Referências ao Espírito movendo-se sobre as águas no ato da criação e dando vida ao ser humano por meio do fôlego de Deus são examinadas. A conclusão é que o Espírito é a fonte da vida, transmitindo a vitalidade aos seres humanos. O capítulo também aborda a atuação do Espírito nas forças históricas e nas atividades humanas em prol do reino divino. Nesse contexto, não há distinção entre Deus e seu Espírito, ambos agindo de maneira indivisível. As Escrituras são citadas para ilustrar essa colaboração, como no Salmo 1:4-3-10, onde o salmista clama para ser guiado pelo bom Espírito na vereda da retidão. Ao longo da história de Israel, percebe-se uma evolução no entendimento do Espírito de Deus. Embora o Antigo Testamento não apresente um desenvolvimento claro da personalidade distintiva do Espírito, há indicações de uma tendência a considerá-lo como pessoa. Passagens como Ageu 2:05 e Zacarias 4:6 sugerem a personalidade do Espírito, apontando para uma compreensão mais completa que se desenvolverá no Novo Testamento. O texto explora a identificação do Espírito como vento em várias passagens, ressaltando sua associação com poder e violência. Em momentos específicos, o vento é descrito como agente de Deus, indicando sua criação e controle sobre esse elemento. Exemplos em Oséias 13:15, Isaías 40:7 e Ezequiel 8:3 demonstram a relação próxima entre o Espírito e o vento. Outro aspecto discutido é a identificação do Espírito como poder. O texto destaca casos como Sansão e Gideão, nos quais a presença do Espírito confere uma forma sobre-humana e um poder que não é derivado da carne. O poder do Espírito também é associado à ética e à justiça, como evidenciado em Salmos 1:4-3-10 e Isaías 63:10. A visita do Espírito aos homens é explorada, com foco nas capacitações concedidas a diferentes líderes, como profetas, artífices, Josué, os 70 anciãos, Sansão, Saul e Davi. O Espírito atuava temporariamente, capacitando essas figuras para cumprir propósitos específicos de Deus. A discussão se estende à comparação entre a experiência do Espírito no Antigo Testamento e a experiência cristã da graça no Novo Testamento. Destaca-se que, no Antigo Testamento, o Espírito visitava temporariamente reis, sacerdotes e profetas, enquanto a graça no Novo Testamento traz uma habitação permanente do Espírito Santo no novo homem em Cristo Jesus.
O capítulo encerra-se com a abordagem da transição da presença do Espírito Santo do Antigo Testamento para a experiência cristã, onde a constante presença do Espírito é uma prerrogativa da graça. Jesus é apresentado como o primeiro a conter continuamente o Espírito Santo, marcando uma nova era na relação entre Deus e a humanidade. Em suma, o capítulo 3 proporciona uma análise abrangente das múltiplas facetas do Espírito de Deus no Antigo Testamento, explorando sua atuação na criação, na vitalidade humana, nas atividades éticas, no poder sobre-humano concedido a líderes e na transição para a experiência cristã da graça. Chegamos ao final deste capítulo, e quero expressar meu mais profundo agradecimento pelo empenho e dedicação de cada um de vocês ao longo deste estudo. O compromisso que vocês têm demonstrado é verdadeiramente inspirador, e oro para que Deus abençoe ricamente cada passo desta jornada que estamos trilhando juntos. Agradeço também pela oportunidade de servir às necessidades daqueles que acompanham nosso ministério. Nosso propósito é estar ao seu lado, oferecendo conteúdo relevante e edificante para o seu crescimento espiritual. Continuem a compartilhar suas necessidades, sugestões e feedback, pois é através desse diálogo que podemos melhorar e atender ainda mais às suas expectativas. Se você ainda não se inscreveu no canal, convido a fazê-lo. Sua inscrição fortalece este ministério e nos permite alcançar mais pessoas com a mensagem transformadora da Palavra de Deus. Além disso, não deixe de explorar os diversos conteúdos disponíveis em nosso canal, abordando uma ampla gama de tópicos para enriquecer sua fé. Quero encorajá-los a continuarem o diálogo sobre o tema discutido neste capítulo. Suas reflexões, perguntas e contribuições são essenciais para a construção de uma comunidade vibrante e enriquecedora. Finalizo expressando minha profunda gratidão por sua participação. Que as bênçãos de Deus estejam sobre cada um de vocês, fortalecendo-os e guiando-os em cada passo. Aguardo ansiosamente nosso próximo encontro, onde continuaremos a explorar as maravilhas da teologia do Antigo Testamento. Até breve, queridos amigos. Que Deus os abençoe abundantemente. Pastor Leonardo.